Outra visão, que está com poucos dias que eu tive essa visão, eu tive uma visão que eu convidava uma irmã, um irmão, para orar em uma determinada casa, né? E eu dizia, Jesus, vem orar conosco, fazer essa oração junto com a gente. E aí Jesus vinha, eu sentia, né? A gente começava a falar em mistério, fazendo aquela oração. E tinha algo fora dessa casa querendo entrar, algo muito mal, tipo um demônio, aquele sentimento, aquela coisa muito mal. E quando a gente terminava a oração, aquela irmã dizia, olha irmã, tá vendo as portas aqui? Tentou abrir a fechadura, mas não abriu porque essa porta está guardada, está bem fechada. E eu olhava para o meu pão, eu pensava, né? Eita, minha menina está no quarto sozinha, deixa eu ver como ele está. Depois que a irmã falava isso, aí chegava a menina caída no chão e fria, como fosse morta, sabe? Toda gelada. E eu pegava ela e a gente saía fora dessa casa. E eu sentia que esse mal que queria entrar estava nos rodeando, né? Esse mal estava à nossa direita, querendo se aproximar. Mas ela para a nossa esquerda tinha tipo como fosse uma parede, um pilar, algo muito alto. E por trás desse algo tinha um ser muito grande, com os olhos vermelhos, olhos de fogo grande. E eu dizia, não se preocupe, porque ele ou ela que está ali nos observando não vai deixar esse mal chegar ao nosso lado. Então, irmã, a gente saía caminhando, aí eu já chegava em um rio. Em um rio, um lugar muito diferente, um lugar maravilhoso, um lugar que ali transmitia uma paz, sabe? E eu via ali várias pessoas, tipo, de nações diferentes, ali se banhando naquele rio. Todo mundo que chegava ali tinha que passar por aquele rio, se banhar naquele rio, né? E eu... Então, o menino, eu já estava com a minha menina que a gente tinha levado ela nos braços, praticamente morta, já estava ali viva, brincando. E aí o menino chegava a brincar com ela e eu pensava em pensamento, menino, não faz isso, você derrubar essa menina dentro d'água e vai matar essa menina afogada. E ali todo mundo naquele rio, naquele momento, eu falava em matar. Quando eu pensava, né, que eu não falava, era em pensamento, ali era palavras, ali era conversava por pensamento. Você olhava e conversava por pensamento. E ali eu parava, aquelas pessoas todas paravam, olhavam para mim, e elas diziam assim o pensamento, aqui não existe mais a morte já passou. E então eu me afastava daquele rio onde tinha aquelas várias pessoas ali, eu sentia que era de pessoas de nações, né, nações diferentes, costumes diferentes. E então eu chegava em determinado lugar onde tinha uns ex-homossexuais, inclusive tem até que eu conheço aqui na minha cidade. Ele estava totalmente transformado, estava com um terno muito bonito, sabe? Um semblante muito bonito, o cabelo bem penteadinho assim para trás, bonito, parecendo um príncipe, né? Com umas bandejas enormes de prata na mão. E eu olhava para ele e através de pensamento eu falava lá. Aí falava, irmã Fabiana. Aí eu dizia, Alain, você foi salvo? Ele dizia, fui. Foi pela misericórdia, apontava assim para cima, né? Vi um rapaz, o qual eu não conheço, esse rapaz falava assim para mim. Eu era um bandido, mas pela misericórdia ele me salvou. E aí eu me acordei daquele sonho, irmã. Foi logo quando começou essa pandemia, né? Logo no início dessa quarentena. E aí o Senhor me mandava ler o Salmo 91 e dizia, praga nenhuma chega à tua casa. Realmente eu tive o coronavírus. Meus filhos aqui, sabe, meu esposo, mas graças a Deus passou, não fui procurar médico, nada, a gente passou 2 semanas, ninguém sentia cheiro de nada, não sentia gosto de nada, mas eu sei que foi a mão do Senhor, o Senhor mandou eu ungir essa casa antes, para que praga nenhuma chegasse à minha tenda, né? E com esse sonho que eu tirei, a conclusão desse sonho que o Senhor me deu, é que nós não devemos julgar as pessoas, né? Não devemos julgar as pessoas, e que realmente o céu é real, ele existe. Né, tá com antes, depois desse sonho eu já tive outro também, né, em que eu chegava em um mar, em um lugar, um mar de fogo muito enorme, e tinha uma anta dentro desse mar de fogo, só que ela era uma anta diferente. E aí eu perguntava para aquela anta através de pensamento, que lugar é esse? Isso não é a Terra. E ela fazia com a cabeça assim que não. E eu olhava ali por trás de uma parede, só que essas pessoas não me viam, mas eu vi essas pessoas. Eu vi um pastor em uma mesa comendo muito. Ele com outras pessoas comendo e rindo ali, todo feliz, sabe? Eu dizia, esse lugar é um inferno. O que esses crentes estão fazendo aqui? Isso não é lugar para crente. O inferno não é lugar para crente, isso é o inferno, não é? Perguntava para a anta, né, através de pensamento. E ela abraçava a cabeça que sim.
que ela era o inferno. Já tive outro sonho outro dia, há tempos atrás também, irmã, em que eu cheguei em um lugar escuro, muito escuro. Eu observava de cima. E uma voz dizia: tá vendo aquele ser de branco que vai ali ao meio daquela escuridão? Era tudo escuro, uma terra queimada, negra, não tinha nada, nada, não tem perspectiva de nada, de vida, de rio, de planta, de animal, de nada, sabe? E a voz dizia, quando me perguntava se eu estava vendo, eu falava: tô. Eu via só aquele ser vestido de branco por trás. A voz dizia assim: ali, aquele é Jesus, quando desceu e foi tomar a chave das mãos dele. Né? Outro dia também eu tive outra visão em que fui lá ao inferno e lá eu vi uma grande reunião, só que eles não me viam, eu estava assim de cima, eu via, né? E o chefe da reunião era o Batman, aquele personagem é diabólico, é satânico, ele desenho infantil, esses personagens são satânicos. Ali tudo reunido no inferno, uma mesa, aquela bagunça, aquela coisa toda. E o Batman era o chefe. Ele ficava andando de um lado para outro e dando ordens ali. Eu não ouvia o que ele falava, mas eu via, só que eles não me viam. Eu vi aquela cena todinha. Outra vez o meu filho gostava muito do Tom e Jerry, né? E até o grande mesmo, eu gostava de desenho, né? Gostava muito, achava inclusive o Tom e Jerry, inclusive o gato Tom, achava ele muito inofensivo, assim, né? Um desenho que não fala palavrão, né? Na ótica humana nós temos o desenho Tom e Jerry, com Pepe e Frajola, uns desenhos bons, né? Entre aspas, vamos dizer assim. E quando a gente não vê, não entende o outro lado da coisa. E o que acontece então um dia eu vi o gato Tom, né? O demônio, que se passa pelo gato Tom, ele passou aos pés da minha cama, ele é horrível, né? Mais ou menos o tamanho de uma pessoa, com as garras enormes. Eu estava deitada e na posição em que eu estava, ele passava aquele vulto preto, aquela coisa horrível. Ele passava com as unhas arranhando o meu colchão, as unhas enormes, passando assim aos pés, né, da minha cama. A minha menina gostava muito de Scooby-Doo, um dia uma voz me disse, em um sonho, que Scooby-Doo era satânico, mas eu não quis dar muito ouvido, então a minha menina gostava muito do Scooby-Doo. Ficava até não sei que horas da noite assistindo o desenho do Scooby-Doo. E uma noite ela assistiu um episódio que tinha uma bruxa. E aí o que acontece? Ela dormia sozinha no quarto da minha menina, que eu já está com 8 anos, né? E então ela foi dormir, eu quando fui pela madrugada, não lembro que hora, acho que 1, 2 horas, não sei. Me acordei com os gritos dela e ela me dizendo que ela tinha visto aquela bruxa do Scooby-Doo perto da cama dela. Me falava que tinha visto, até hoje eu não dorme só, dorme mais comigo, no meu quarto, né? Ela não dorme mais só. E, irmã, eu tenho tido muita experiência, porque agora no momento não lembro de todas, né? Mas muitas revelações que o Senhor tem me dado sobre coisas, né? Antes de eu me converter também, eu tive uma, uma visão em que eu chegava em um lugar, tinha muita fumaça, e fedia muito a enxofre queimada, e ali eu via pessoas embolando, agonizando pelo chão. E eu olhava no meio daquela fumaça, eu via um vulto lá na frente, tipo um pedestal, e aquela coisa enorme em cima, com os chifres enormes, pareciam uns berrantes, os chifres dele. E ele soltando fogo pela boca, como fosse um dragão. E aí eu dizia: só se deve adorar um único Deus. E aquela coisinha para me pegar, eu dava as costas, saía correndo, eu sentia o fogo atrás de mim. Então eu vi tipo uma mata, uma floresta bem verde, e eu entrei, quando eu entrei eu não acordei. Tem sido muitas experiências que o Senhor tem me dado, sabe, ao longo dessa caminhada que eu tenho tido. Muitas bênçãos também espirituais que o Senhor tem me abençoado pela infinita misericórdia, né? E cada um o Senhor cobra, né? O Senhor, como eu já falei para você anteriormente, o Senhor cobrou de mim vestes. Escova no meu cabelo eu gostava muito de dar. Só que uma vez eu dei uma escova no meu cabelo, depois de eu convertida, e fiz minha sobrancelha. E chegou em casa, irmão, eu me olhei na frente do espelho. E quando eu me olhei, eu vi a lei bem estampada na minha mente, em nome de Jesus. E aquela tristeza, irmã, aquela tristeza, aquela dor tão grande no meu coração, que parecia meu coração explodir, sabe? Parecia que ele explodir. E aí Jesus dizia: eu não gosto que você faça isso. Eu senti a voz do Senhor no meu coração dizendo: eu não gosto. Eu gosto de você como eu te fiz. E hoje eu estou no meu segundo casamento, meu esposo não é convertido. E ele me cobra muito para ir me arrumar em salão, sabe? Para fazer sobrancelha, mudar o visual. E eu falei para ele: olha, eu não vou fazer isso.
porque Jesus não se sente bem quando eu faço isso. Eu sinto a tristeza do coração dele, eu sinto no meu coração e eu não vou perder minha salvação, não vou perder a comunhão que eu tenho com o Senhor por conta disso. Eu prefiro perder o marido do que para fazer gostar o marido e entristecer a Deus. Eu não me sinto bem, mãe, fazer isso, né? Vaidades. Tenho certeza absoluta, se medo de errado não vem da parte do Senhor. Não vem. Tem pessoas que dizem, nós somos, temos que ficar bonita para Deus. Nada disso. Nós temos sim que temos higiene pessoal, nos vestir bem, com ordem e decência, né? Isso sim, ter vigilância no maneira de agir, na maneira de falar, de pensar, para não estarmos pecando em pensamentos, nem por atos, nem por omissões, né? E não só que nós que falamos, testificamos contra isso, né? Que pregamos contra isso, nós somos muito chamados de ultrapassado, de quadrado, as pessoas que não entendem, né? Porque na própria palavra, o apóstolo Paulo falou, quem é do espiritual discerne as coisas espirituais. Quem é carnal vai pelo lado carnal. Não tem como o carnal discernir as coisas espirituais, né? Só quando realmente ele passa por uma grande experiência, como eu passei, eu creio que a irmã também passou, por uma transformação. Aí sim é que a gente vamos conseguir discernir, né, através do Espírito Santo de Deus, as coisas. Não é? Mas nós temos que pedir muito ao Senhor sabedoria para lidar com as pessoas, porque não é fácil. Não é fácil, inclusive que nós convivemos com pessoas que não compartilham, né, da mesma espiritualidade que a gente.